Olá, meu querido, olá, vamos lá, minha querida, vamos dar continuidade agora. Outro assunto extremamente importante. Esse, meus queridos, não cai, despenca no Enem. É a parte sobre eletroquímica agora. Por isso que a gente já viu na aula anterior a parte sobre oxirredução, já para dar ideia a essa característica da transferência de elétrons. Porque o que é a eletroquímica? A eletroquímica estuda a pilha e a eletrólise, que são dois assuntos onde que ocorre uma transferência de elétrons. Uma vai ser espontânea e a outra vai ser forçada, que daí a gente vai enquadrar ou é uma pilha ou uma eletrólise, beleza? Mas antes de mais nada, quando se fala em pilha, é a mesma coisa que eu estou falando o quê? Bateria. O que é uma bateria? É um conjunto de pilhas ligadas em o quê? Em série. Certo? Por exemplo, a bateria de automóvel, ela é muito importante, ela pode ser cobrada muito na prova do Enem, porque a bateria de chumbo, né, que é do automóvel, tem um grande problema ambiental, o descarte dessa bateria usada, certo? Então ela não pode ir simplesmente para a natureza. Por quê? Vai ter chuva, vai ter corrosão, né? Ela vai abrir o casco devido ao ressecamento, por exemplo, do plástico e vai vazar todo o conteúdo que está lá dentro. E esse conteúdo tem o quê? Chumbo, que é um metal o quê? Altamente tóxico, beleza? No meio ambiente. Ele é acumulador, então tem uma série de características que a biologia vai comentar alguma coisa, você já não comentou, professor Geraldo, professor Cornélio, beleza? Então, dentro dessas características, eu queria que vocês pegassem o seu material, tá tudo aí à disposição, entra no site, Arrasa Enem, certo? Para que você possa aí desfrutar de mais algumas outras coisas. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês, mas já desde já, para vocês irem minando, eu minando a cabecinha de vocês e vocês também gravando aí, eu coloquei para vocês na aula passada sobre o termo oxidação. Vamos gravar essa expressão? O que é oxidar? Dentro da eletroquímica, agora que nós vamos trabalhar. Escreva ali, oxidação é um sinônimo de corrosão. Tudo bem? Então, quem sofre oxidação, corrói. Escreva isso. E quando corrói, vamos pensar o portão de uma casa de ferro na praia, certo? O que acontece com esse portão lá na praia? Ele não enferruja mais rápido devido à ação da maresia? Sim. Se você pinta ele, bloqueia um pouco a oxidação. Então ele retarda, porque a tinta ela vai fazer a cobertura da superfície, vai impedir com que entre os componentes e o ferro oxide. Beleza? É uma das prevenções, ok? Então, mas o portão lá, se você não fizer nada, deixar um portão só de ferro, depois de 10 anos, o que acontece com esse portão? Só tá o pó lá. Por quê? Porque ele corroeu. A massa dele aumentou ou a massa dele diminuiu? Diminuiu, certo? Então, oxidação é igual a corrosão, que é igual a diminuição de massa. E vocês vão ver o termo, já ouviram falar, no metal sacrifício. Quem é que vai ser o metal sacrifício? O próprio nome está dizendo quem vai ser sacrificado. Ó, que cheirinho de questão do Enem. Eles adoram cobrar metal sacrifício. Vestibulares também, certo? É um tópico muito prático, muito comum, está no teu dia a dia. Eu sei que você está estudando e tem um celular do lado, certo? Ou na tua frente, ou guardado, certo? Você tem uma bateria em algum lugar, um Discman, um Walkman, alguma coisa man, certo? Então as baterias estão aí no nosso dia a dia e elas acarretam um lixo muito importante, que pode ser retirado, certo? Através da reciclagem, ou pode ir para o meio ambiente e contaminar o ambiente também, certo? Então tem as questões socioambiental. Aí a gente podia até fazer um bate-bola com o professor de sociologia, já que ele trabalha com a área social, certo? E a poluição tem alguma coisa a ver com a área social? Diretamente. Olha como as disciplinas elas se casam, beleza? Então, as tecnologias novas, acredito que o professor Leonardo vai falar alguma coisa com os outros professores, né, com a biologia, com a geografia, são características essenciais tecnológicas, mas que podem acarretar danos lá na frente. Beleza? E esse é um assunto extremamente importante, a parte sobre eletroquímica. Então, guardem aí, dentro da eletroquímica a gente estuda dois assuntos distintos, as pilhas e a eletrólise, certo? Estão aí algumas características, ó, né? A pilha funcionando,
dois líquidozinhos ligados por uma ponte salina, já vamos demonstrar isso para vocês, e você tem a geração de eletricidade ali, ó, 1,10 volts. Tranquilo? Agora, o histórico é da característica disso aqui, ó. Sempre que você tem, né, uma energia química, certo? Se transformando em energia elétrica, o Enem gosta de cobrar isso porque ele faz uma associação com a física, as mudanças de gerações de energia. Então, sempre que você tem uma transformação química e ela gera eletricidade espontaneamente, é uma pilha. E sempre que você precisa de energia elétrica para que uma reação química ocorra, é uma eletrólise. Beleza? Então você vai trabalhar com os dois aspectos, o espontâneo e o forçado. Quem que é o espontâneo? É a pilha. Pode marcar no seu material. Pilha é um processo espontâneo e gera DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. FEM, força eletromotriz. Ok? Agora, se você aplicar uma força eletromotriz ou uma DDP em uma reação química, é que você está forçando a amizade. Se você está forçando, você está fazendo uma eletrólise. Ok? Uma é o contrário da outra. Pilha é espontânea, eletrólise é forçada. Guardou isso? Beleza? Agora, dentro dessas características aí, você vai precisar desses dois, vamos assim, componentes. Sempre uma solução do metal e o metal propriamente dito. Eu posso colocar um metal diferente dentro dessa solução. Aí você vai ter o quê? Ou uma corrosão desse metal ou uma redução desse metal. Tudo vai depender do outro que está na solução. E o fio condutor de elétrons, ele que vai ligar uma bateria a outra, né? Se você olhar aqui, ó, nós temos um fio condutor que os jacarezinhos estão ligando as duas placas com o voltímetro que ali está. Tranquilo? Agora, tá aqui o equipamento, né? A característica de uma bateria, de uma pilha, certo? Ó, eu tenho um recipiente, uma placa de zinco e uma solução, vamos chamar aqui de ZnSO4, que está na forma de íons, certo? Então é zinco mais 2 e SO4 2 menos. Uma placa de cobre mergulhada em uma solução de CuSO4. Também o cobre vale mais 2 e o SO4 vale menos 2. Certo? Entre os dois recipientes, nós temos uma ponte salina. Essa ponte salina é o lugar que migram quem? Os íons. E pelo fio condutor externo, já cobraram isso, certo? Eles falam assim, pelo fio condutor externo migram os íons. Não, pelo fio condutor externo migram quem? Os elétrons. Pela ponte salina há uma migração de elétrons. Pela ponte salina migram os íons. É só lembrar, é salina. Salina, sal. Sal tem o quê? Íons. Tudo bem? Para que você feche o seu circuito, você tenha condução de corrente elétrica. Já falamos alguma coisa sobre isso. Ok? Aqui eu posso ter um tubo na forma de U, como aqui está sendo especificado com KCl, ou apenas uma membrana, uma placa porosa, para que haja a migração dos íons, você fecha o circuito e você tem a condução de corrente elétrica. Tranquilo? Beleza? Bem simplesinha, né? Então a troca de íons e você vai ter a condução de corrente elétrica. Tá aqui, ó, montando uma pilha. Certo? Ó, note que ele já está me dando a equação. O zinco está sofrendo oxidação. O cobre está sofrendo redução. Por quê? Porque eu sei e daqui a pouco vocês vão saber também. Tudo vai depender de quem? Do potencial de cada semi-reação. Certo? Olha o fluxo de elétrons da onde que está indo, ó. Do zinco, opa, o fluxo, ó. Os elétrons estão saindo de quem sofre oxidação, lembrando que perde elétrons, para quem está sofrendo redução, ou seja, quem recebe elétrons. Agora, ó, eu acabei de falar para vocês, se ele está sofrendo oxidação, é porque ele corrói. Se ele corrói, essa placa de zinco aqui, ó, ela tem que o quê? Ela tem que corroer. Ela vai, consequentemente, o quê? Diminuir de tamanho. Consequentemente, se o zinco, até vou puxar aqui, ó,
Vou escrever assim, ó, diminui a massa, porque ele corrói. Consequentemente, do outro lado, o cobre vai se depositar em cima dessa placa. Então, essa placa terá o quê? Um aumento da massa. Mas como é que essa massa aumenta da placa? Porque o cobre que estava na solução, ele vai se depositar nessa placa. Consequentemente, o que vocês acham que acontece com a quantidade de cobre mais 2 aqui dentro? Ela diminui. Então, a minha concentração aqui vai o quê? Diminuir. Consequentemente, no copinho, que a gente chama de Becker, onde tem o zinco está saindo da placa indo para a solução, ó, porque ele está sofrendo corrosão. Ele está saindo da placa indo para a solução, indo da placa para a solução. Consequentemente, o que vocês acham que acontece com a concentração nesse Becker, aonde que você tem a oxidação? A sua concentração tende a quê? A aumentar. E estes íons, eles vão transitar de um lado pela outra, pela ponte salina. Que íons? O SO4 que vai estar em excesso aqui, como já estava anteriormente, e o zinco também desse lado. Sempre aquele que está em maior quantidade. Do lado do cobre aqui, o cobre desaparece, o que sobra? O SO4. Então, esse íon é que vai transitar. Como o zinco está saindo da placa e indo para a solução, o zinco mais 2 é o que está em maior quantidade. Então, é ele que vai passar pela ponte salina. Joia? Aqui, ó, a palavra-chave para você dar nome aos polos. Aqui, ó, que legal, ó. A corrosão, ó. Certo? Consequentemente, o que acontece, ó? A placa está diminuindo de massa. Ela está ficando toda falhada. Por quê? Porque o zinco está aumentando. Certo? Agora, a palavra pipoca veio aqui para quê? Para dar nome aos polos. O que significa pi? Significa de pilha, certo? Pilha. O pó significa o positivo. A gente chama do quê? De cátodo. Certo? Pipoca, pilha, positivo, cátodo. Agora, outra coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada, ó. Existe o cátodo e existe o ânodo. São os dois polos, certo? Só que em cada polo sofre uma oxirredução. Então, é vogal com vogal e consoante com consoante, ó. Sempre no ânodo vai ocorrer a oxidação. Sempre no cátodo vai sofrer a redução. Em pilha ou em eletrólise, professor? Nas duas. O que muda é o sinal do polo. Só isso. Ok? Estão vendo agora, ó, o que nós vamos ter que especificar, ó? O zinco aqui na tela anterior, deixa eu apagar aqui a pipoca, ó. O zinco, por que o zinco é o polo negativo? Porque ele está sofrendo o quê? Oxidação. Certo? O cobre estava sofrendo o quê? Redução. Então, ele vai ser quem? Ele vai ser o cátodo. E como eu estou tendo a geração de energia, é uma pilha. Se é uma pilha, o cátodo é o polo positivo. Então, o ânodo é o polo negativo. Certo? Vai mostrar do outro lado também, ó. Certo? Haverá um desgaste, ou seja, a corrosão. O metal sofre oxidação, ele será o ânodo, será o polo negativo e a sua concentração aumenta. Como eu já escrevi na tela anterior. A outra solução, o que nós vamos ter na outra solução? A massa vai aumentar, porque está tendo a redução do cobre, os íons na realidade, aonde? No cátodo, que é o polo positivo, e haverá uma diluição da concentração, porque os íons que estavam na solução, eles estão se fixando na placa. Consequentemente, eu tenho menos íons, a minha concentração será o quê? A menor. Ok? Tá aí, ó, a demonstração, novamente. Certo? O zinco está corroendo e o cobre está reduzindo, certo? Então, você vai ter a condução de corrente elétrica, o acendimento da lâmpada, e você vai ter uma placa aumentando, que é de cobre, e uma placa diminuindo, que é de zinco, certo? Então, está aqui a semi-reação de oxidação, certo? Ó, NOx, ó, de 0 para mais 2. O que está acontecendo com o NOx? Ele está aumentando. Se ele está aumentando, ele está sofrendo o quê? Oxidação. E de quem está ganhando? Elétrons, que vai ser a redução, que é o cobre mais 2. O cobre mais 2, ao receber 2 elétrons que o zinco está perdendo, por isso que é uma oxirredução, uma transferência de elétrons, de quem perde para quem recebe.
Então o zinco perde 2 elétrons para o cobre receber 2 elétrons. E o cobre, quando está, ó, sempre que tiver essa denominação de carga, a gente chama isso aqui de íon. E lugar de íon é sempre do quê? Na solução. E quando está na carga zero, a gente chama que isso aqui o que, que é? É a placa, é o eletrodo. Então pense comigo, ó, o zinco, que é a placa, ele está indo virando o quê? Solução. Tanto é que está mostrando aqui, ó, ele está saindo da placa e indo para a solução. E o cobre que está na solução, que aqui está sendo especificado, ó, cobre mais 2, ele está se fixando na placa. E na placa, qual que é o estado físico? É 0. Certo? Se você somar essas duas equações, deixa eu apagar isso aqui. Se você somar essas duas equações, 2 elétrons com 2 elétrons, você corta. Vai sobrar o quê? Vai sobrar zinco 0 mais cobre mais 2, formando zinco mais 2 mais cobre 0. Certo? Agora um detalhe. Vamos imaginar que aqui eu tivesse apenas um elétron. Só um elétron. E aqui eu tivesse 2. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Vamos imaginar que eu tivesse um elétron. E aqui eu tenho 2 elétrons. Pode? Não pode. Então você vai ter que fazer o que com essas equações? Um balanceamento. A quantidade de elétrons transferidas, ela sempre deverá ser a mesma. Se um está perdendo 2, o outro tem que estar recebendo 2. Mas não está, professor. Então faça estar. Como é que você faz com essa? Vamos supondo, né? Que aquele zinco só tem um elétron. Então eu tenho que fazer toda a equação multiplicada por 2. Aí você corta os elétrons, que eles sempre deverão estar na mesma quantidade. Tranquilo? Beleza? Sentido dos elétrons, tudo bonitinho. Maneira simplificada, né? Só apenas a demonstração, ó. De 0 para mais, ele está sofrendo oxidação. Essa barra a gente caracteriza como sendo a ponte salina. E de mais para 0, o NOx está diminuindo. Então ele está sofrendo redução, que será o cátodo. As representações clássicas da pilha. Joinha? Que ali estava o cobre, né? E o zinco, ó. O zinco de 0 para mais 2, certo? Ele está sofrendo o quê? Oxidação. Ponte salina, de mais 2 para 0, está sofrendo o quê? Redução. 2 elétrons, eu cortei fora. Beleza? Então tá aí a evidência da equação. Potencial de uma pilha, ela é caracterizado por um voltímetro, certo? Que eu já falei isso para vocês. Nós temos a unidade, que é dada em volts, certo? E você vai calcular uma certa diferença de potencial, que a gente representa por DDP. Tranquilo? O potencial de eletrodo, o potencial a gente chama de E. E0 é o potencial padrão e a unidade é em volts. Ok? E aí nós temos a condição padrão, que isso tudo foi calculado. Certo? A concentração sempre é em mol por litro. A pressão e temperatura padrão, 1 atm e 25 graus Celsius. Cálculo da DDP, se você quiser usar a fórmula potencial maior menos potencial menor, certo? Ou potencial maior menos potencial menor, que é de oxidação, oxidação, redução, redução. Eu não faço por fórmula, mas vários materiais aí fora você vai ter essa formulazinha aqui. Tá? Na realidade, se essa diferença de potencial for maior do que 0, eu estou falando de pilha. Se o potencial der negativo, ela vai ser o quê? Uma eletrólise, ou seja, um processo não espontâneo. Eu penso assim, agora aguarda, vocês vão ter sempre os potenciais em mãos aí, certo? Potencial de oxidação, potencial de redução. Pilha sempre tem que ser oxirredução. Então, uma delas você sempre vai ter que inverter. Qual? A de menor potencial. Guarde isso no seu material. Você tem 2 semi-reações de redução ou 2 semi-reações de oxidação. A de menor potencial, você inverte. A de maior, você fixa. Fixa o de maior potencial e inverte o de menor, para você obter uma pilha. Porque a soma de uma pilha sempre tem que dar positivo. Sempre. E como é que eu faço isso? Fixando o maior e invertendo a de menor. Querem ver? Ó? Aqui nós vamos ter o potencial padrão, que é o hidrogênio. O hidrogênio possui um potencial padrão 0 volts. É dele que foi protolado todos os outros, né, valores que vocês vão encontrar nessas tabelas aqui. Ó. Certo? Ó, o lítio está se transformando em lítio mais um elétron. Então, um potencial de
oxidação ou um potencial de redução. Tudo vai depender do lado que você vai trabalhar, certo? Tranquilo? Agora, outra característica básica que você pode anotar é o seguinte: sempre que aquele elemento, aquela espécie, tiver o maior potencial, é porque ele quer sofrer isso. Então, quem é que vai sofrer oxidação? Quem vai corroer, professor? Você já falou isso. Então, quem vai corroer? Vai ser o metal sacrifício, professor? Então, para ele sofrer, agora presta atenção, volta lá naquela fala, oxidação, corrosão, diminuição de massa, metal sacrifício. Quem vai ser o melhor metal sacrifício? Quem vai querer sofrer oxidação? Agora note, mas para ele sofrer oxidação, ele tem que ter o maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução. Vou repetir. Para que ele seja chamado de metal sacrifício, ele tem que obrigatoriamente sofrer oxidação. Mas quem sofre oxidação? Quem tem o maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução? Tudo vai depender das equações que você vai ter em questão. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui a tabelinha de novo, né? Uma tabelinha gigante, você não precisa decorar nem nada, certo? Tá ali o hidrogênio no meio porque é zero. E você tem os potenciais maiores, potenciais menores, tá ok? Que nem o zinco está ali e o cobre está ali embaixo, ó. Só que o zinco é menos 0,76, o cobre é mais 0,34. Quem é que tem o menor potencial? O zinco. Então, o que você vai fazer com essa equação de zinco? Você vai inverter. Vai ficar Zn formando Zn2+, mais 2 elétrons. E a do cobre aqui embaixo, mais 2 elétrons, ele vai sofrer o quê? A redução. Agora, ó, note que o zinco está sofrendo oxidação. Então, se ele sofre oxidação, obrigatoriamente o zinco é chamado de metal sacrifício para o cobre. Captaram? Está aqui as características de cada uma delas. Deixa eu apagar isso aqui que vai aparecer aí no seu material, certo? A maior tendência em sofrer redução. E do outro lado, a maior tendência de sofrer o quê? Oxidação. Mas isso você vai ter que analisar cada caso. Metal sacrifício, já falei para vocês, é um metal que tem que ser usado para ser sacrificado no lugar daquele que você quer proteger. Por exemplo, aí os barcos, ó, eles têm metal sacrifício. Para quê? Para proteger o ferro. Ok? Então, ó, o zinco, ó, os dois potenciais. Olhem para os elétrons rapidamente. Os elétrons não estão antes da seta, então os dois são de redução. Pode, eu tenho que inverter uma delas. Qual que eu inverto? Menos 0,44 ou menos 0,76? Você inverte sempre o de menor, certo? Quem que é o menor? É o zinco. Então, se você inverter o de zinco, vai ficar Zn formando Zn2+, mais 2 elétrons. Então, ele passa a sofrer novamente o quê? Oxidação. E se sofre oxidação, ele vai ser um eletrodo sacrifício para proteger o ferro? Perfeitamente correto. Tranquilo? Olha aqui, ó. O crescimento da população, o crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente no progresso da humanidade, mas também tem criado uma série de preocupação. O prejuízo ao meio ambiente, por exemplo. Nos últimos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço às células combustíveis hidrogênio, oxigênio, certo? Então, hidrogênio barra oxigênio. Tá aí, ó. O que está acontecendo? Está entrando hidrogênio, está entrando oxigênio. Está tendo o ânodo, está tendo o cátodo, ó, cátodo positivo, e você tem um fluxo de elétrons. Se você tem um fluxo de elétrons, você vai ter uma DDP. Tranquilo? Está saindo água, está saindo hidrogênio e oxigênio, porque você coloca os dois reagentes em excesso. No texto, com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível hidrogênio-oxigênio diferencia-se dos processos convencionais. Por quê? Se você olhar aqui, ó, tá entrando hidrogênio, tá entrando oxigênio e tá entrando água. Desculpa, tá saindo água. Se você pensar em tudo que eu já falei hoje e nas aulas anteriores, pessoal, qual é o método tradicional de você gerar energia elétrica?
Pela usina, né, hidrelétrica. Só que a usina hidrelétrica tem uma poluição gigante, que é, né, o grande alagamento de terras, aí tem matéria orgânica, decomposição de matéria orgânica gera o quê? O metano para a atmosfera. Beleza? Então você tem uma poluição. Aqui está entrando hidrogênio, está entrando oxigênio e está gerando água. Não está gerando metano, não está gerando gás carbônico. Então ela vai diferenciar por quê? Porque ele é menos poluente. Certo? Ou poluição praticamente zero. Então, ó, transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Opa, já está bem bacana. Converte energia química contida nas moléculas de água dos componentes em energia térmica. Não estou gerando DDP, certo? Sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Não é energia térmica, é energia química em energia elétrica. Letra C, transformação de energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes. Não, essa bem longe. Converte energia elétrica proveniente. Não tem combustíveis fósseis, então elimina. Converte energia potencial acumulada nas moléculas de água contida no sistema em energia química. Não, eu estou transformando energia química em energia elétrica, então elimina. Qual é mesmo a nossa resposta? A letra A. Vocês estão vendo? Uma característica bem tranquila, bem sossegada, viu você caracterizar esse tipo de questão. Beleza? Outra questão aí que é uma questão bacana, olha só. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam... Opa, acho que tem um texto antes, tem um texto antes. Aqui, ó. O boato que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então tá aqui, ó. Cadê o alumínio? Tá aqui, ó. Tudo bem? Cadê o magnésio? Tá aqui em cima, ó. Certo? Ó, note os dois potenciais, certo? Os dois potenciais são de redução. Eu teria que inverter uma delas, né? Porque você não pode ter os elétrons do mesmo lado. Você tem que inverter uma delas. Qual que eu inverto? A de magnésio. Invertendo a de magnésio, ele passará a sofrer o quê? Oxidação. Então, se ele sofre oxidação, eu posso dizer que o magnésio é um metal sacrifício para o alumínio? Sim, por isso que ele é usado nas latinhas, para impedir a corrosão do alumínio. Com base no exposto e na tabela, que metais poderiam estar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio? Então, quem é que vai ser um melhor metal sacrifício? Metal sacrifício é aquele que tem que ter o maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução em relação a quem você deseja proteger. Quem é que você deseja proteger? O alumínio. Em quem que poderá estar junto com o magnésio para proteger o alumínio? Aquele que tem um potencial de redução menor do que o do alumínio. Fora o magnésio, que já está na composição do lacre, quem são os metais agora que têm essa característica? Só pode ser o lítio e o potássio. Porque os potenciais menos 2,93 e menos 3,05 são menores do que do alumínio. Então, se eles têm um menor potencial de redução, eles são ótimos metais sacrifício. Então, somente o lítio? Não. Somente o cobre? Somente o potássio? Somente o cobre? Não. Somente o lítio e o potássio. Beleza? Então, uma questão que requer algumas habilidades aí, aonde que você vai ter a oxirredução.
Tranquilo? Não sai daí que na sequência a gente trabalha com mais algumas características da oxirredução. Um grande abraço.